Nosso Deus é grandioso. Vamos ficar de pé para nós orarmos mais uma vez, pedirmos ao Senhor, esteja nos capacitando nesse momento. Vamos trabalhar um tema aí bem complexo, né? Na verdade ele não é um tema complexo, estão tornando ele algo complexo. Deus esteja nos capacitando, né? Hoje a mensagem ela vai ser meio mensagem, meio palestra, exatamente para a gente trabalhar esse assunto. Eu esperei a poeira baixar mais a respeito dessa questão, para que as pessoas elas estivessem menos emocionais ao tratar do assunto e mais racionais. E é exatamente por isso que quero trabalhar esse tema aqui hoje. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, Tua graça, Pai, opera em nosso meio, Senhor. Não sei quantas pessoas essa mensagem vai chegar, no futuro outras pessoas que irão ouvir essa mensagem, e o quanto essa mensagem, Senhor Deus, ela trabalha temas que hoje os meios políticos, os meios ideológicos tentam perverter a Tua verdade, Senhor. Sabemos que o mundo não vai mudar, Pai, mas todos aqueles que o Senhor chamou pelo Seu nome, que estes abram seus olhos diante da verdade da palavra, que estes abram seus olhos diante das verdades dos fatos, Pai. E a esperança que eu tenho nessa mensagem, Senhor Deus, é para o povo que se chama pelo Teu nome. Esse povo abra os seus olhos diante do engano e não sejam cativados pela maldade desse mundo, mas que sejam sal e luz no meio dessas trevas, Pai. Te peço, Senhor, me capacita e me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa falar a Tua verdade segundo a Tua vontade. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Bem, o nosso tema hoje é aborto. Licença para matar ou salvar? Uma perspectiva filosófica, médica e bíblica. Alguém pode dizer aí, mas você não é médico. Por isso que eu vou usar citações de médicos, certo? Vou trazer também uma abordagem filosófica. Eu tenho uma formação, para quem não me conhece, hoje eu tenho formação na área de teologia filosófica. Então a filosofia apoiada pela teologia é uma área que eu atuo. Tenho essa formação, finalizei recentemente. Então vou trazer um pouco da abordagem filosófica. E a abordagem bíblica, eu sou bacharel em teologia, sou pastor, tenho aqui as escrituras diante de mim, vou também trazer essa abordagem bíblica sobre o assunto. Bem, o aborto ele está no centro do debate. E aqui eu trouxe algumas frases que talvez você já ouviu alguém dizendo essas frases aí. O aborto é uma questão de saúde e não de crenças. Vocês vão ver que esses argumentos aqui, eles são falaciosos. São falaciosos, certo? Não são argumentos factíveis, verdadeiros. O aborto é uma questão de saúde e não de crenças. Outra, o aborto é uma questão de direitos sexuais da mulher. Outra, abortar não é contraceptivo, é apenas mais uma opção caso esse falhe. Já ouvi também pessoas dizendo isso. Não se discute preferir aborto, mas combater o aborto clandestino que mata muitas mulheres pobres. Isso aí também é um argumento que eles usam. Legalizar o aborto reduz a morte de mulheres. Outra, criminalizar o aborto é algo de uma sociedade patriarcal. Aquela ideia de que o homem quer usar a mulher como um tipo de eu usei a palavra hoje, usei a palavra hoje de tarde, fugiu aqui da mente, né? Como incubadora. Os homens usam as mulheres como incubadoras. O homem não pode engravidar, né? Como é que, né? Então realmente quem tem que carregar a criança na barriga é a mulher. Vai fazer o quê? Mesmo que eu diga que eu sou mulher, eu não vou ter um útero. Então alguns dizem, não, é porque é a sociedade patriarcal que define, que é por isso que não dá liberdade para a mulher e tal. Ou seja, esses argumentos eles estão aí, permeando a internet. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo isso aí. E aí a gente vai dar uma trabalhada nesse tema, primeiro do ponto de vista filosófico. As questões filosóficas. Basicamente,
para a gente começar pelas questões filosóficas, depois eu vou para as questões médicas, depois eu vou para as questões bíblicas. As questões filosóficas se apoiam basicamente em duas premissas. Quando você vai trabalhar do tema do aborto do ponto de vista filosófico, você tem a primeira premissa, que deve ser levada em consideração, é que o ser humano tem um valor moral intrínseco. Eu vou explicar isso para vocês. A segunda premissa é que o feto em desenvolvimento é um ser humano. São duas perguntas que você tem que fazer. A primeira, o ser humano tem valor? A segunda, a criança na barriga da mulher é um ser humano? Quando eu respondo a primeira, eu caio na segunda, certo? E é assim que você vai debater filosoficamente. Eu não estou falando de questão religiosa aqui, estou falando de questão filosófica. Primeiro ponto, o ser humano tem valor moral intrínseco. O que isso significa dizer? Vamos pensar sobre o valor, para a gente refletir sobre o valor do ser humano, vamos pensar no valor do dinheiro, certo? O dinheiro tem valor em si mesmo. Se eu pegar uma nota aqui, essa nota tem valor em si mesmo? Não, é um pedaço de papel. Mas o valor que ela tem, alguém atribuiu a ela, certo? Se eu pegar uma nota de R$2 e uma nota de R$100, as duas são papel. São papéis. Mas se eu pego, uma tem um valor que alguém atribuiu, outra tem outro valor maior que alguém atribuiu, certo? Essas coisas não possuem valor intrínseco, porque elas só têm valor porque alguém atribuiu valor a ela. Ela não tem valor em si mesmo. Elas não existem com um valor inerente. Elas dependem de outra coisa para ter valor, certo? Tudo que eu uso para obter um fim é algo que possui um valor que eu determino. Dinheiro eu uso para obter um fim. Então, se eu uso alguma coisa para obter um fim, algo que eu quero obter, eu uso isso aqui não tem valor intrínseco. Isso aqui eu uso. Eu atribuo valor para obter o que eu quero. Que é o que tem valor intrínseco. É aquilo que tem valor de fato. Certo? Tudo que eu não posso usar para obter um fim são coisas que possuem valor intrínseco. Certo? Isso é criação de Deus, é filosofia, viu gente? Isso não é religião, não é filosofia. Tudo que eu não posso usar é aquilo que tem valor em si mesmo. Deixa eu explicar melhor para vocês. Ou seja, as coisas que têm um fim em si mesmas, é em torno delas que as coisas devem girar para produzir bem para elas e em sacrifício delas. Agostinho, que foi um filósofo e teólogo, ele afirmou que a imoralidade reside no fato de quando a gente usa pessoas e ama coisas, ao contrário de usar coisas e amar pessoas. O que isso significa? O que é que Agostinho estava dizendo? Que se eu pego e uso o ser humano para obter um benefício, eu sou uma pessoa imoral, porque eu reduzi o valor do ser humano a um objeto. Mas o ser humano, ele não pode ser usado, porque o ser humano ele tem valor intrínseco. Ele tem valor em si mesmo. O ser humano, ele usa coisas para benefício de pessoas. Ele não pode usar pessoas para benefício de coisas. Quando eu passo a amar coisas e usar pessoas, eu viro uma pessoa imoral. O correto é eu usar coisas para amar pessoas, para benefício das pessoas. O problema disso, irmãos, é que todo tipo de barbaridade humana, todo tipo de maldade que o ser humano é capaz de fazer com outros seres humanos, vem das ações que desprezam o valor intrínseco da vida humana. Tudo aquilo que eu faço de modo a desvalorizar a vida humana, isso são coisas bárbaras. Toda maldade humana vem disso. É resultado de desprezar um princípio básico que a gente vê nas Escrituras, que é um princípio dado por Deus. Um exemplo disso, racismo. Racismo é quando eu olho para alguém de uma cor diferente da minha e eu digo que ele tem menos valor do que eu. E eu começo a usar essa pessoa para meu benefício. Isso é racismo. Guerras. Uma nação superior à outra. Você pode usar aquela nação para obter o petróleo dela, para obter os bens dela, ou submeter aquela nação ao meu imperialismo. Crimes,
cara chega, mata o outro por causa de R$2. Mata o outro por causa de uma coisa que quer tomar dele. Ou seja, ele considerou que a vida daquele ser humano não tem valor. O que tem valor é o que ele quer. Então ele usa a vida daquela pessoa para obter o que ele quer. Todo ladrão é alguém que despreza a vida humana, despreza a vida do outro. Para ele pode usar as coisas, ele usa as pessoas para obter o benefício dele. Político corrupto, usa as pessoas para benefício dele. Você vê esse esquema aí, né, que tá o Covidão, descobrindo que superfaturaram hospitais e tudo mais, dizendo que era para salvar a vida do povo. Muitos prefeitos começaram a superfaturar obras. Muita gente começou a roubar dinheiro. Dinheiro que deveria estar indo para a saúde estava indo para o bolso dos caras. E de pessoas morrendo nas filas dos hospitais. Porque esses caras não valorizam a vida humana. Eles usam a vida humana para benefício deles. Estupro. O estuprador olha para aquela mulher e diz assim: eu quero obter prazer, independente da vontade dela. Eu uso ela para o meu benefício. E aí ele estupra, ele violenta. O pedófilo faz isso. O estuprador faz isso. Ele desvaloriza a vida do ser humano para benefício dele. Ele usa o ser humano para o seu benefício. O que é que acontece? Para mim, eu o reduzo a um objeto do meu uso e não um alvo do meu amor, por ser ele imagem de Deus. Por esse motivo, se eu tirar o valor que o feto tem de ser um ser vivo, eu torno o aborto algo não tão errado, não tão imoral. Vocês estão vendo a estratégia? Primeiro passo, a vida tem valor? Tem. Então olha o que é que vai acontecer, olha a estratégia aqui. Ok, se você perguntar a qualquer pessoa que aprova o aborto, você vai perguntar: a vida humana tem valor? A pessoa vai dizer: claro, ok, o ser humano tem valor. Por isso não podemos matar um ser humano. Isso é imoral, é assassinato matar o ser humano. Não podemos. Aí por isso que você vê essas pessoas gritando contra o racismo, os progressistas, né? Gritando contra o feminicídio, o machismo e não sei o que lá. Você tem que, todas as vidas importam, vidas negras importam. Você vê essa galera gritando essas coisas contra assassinatos. Você diz: caramba, como é que esse povo valoriza então o aborto? Porque a primeira premissa de que a vida humana tem valor, eles entendem, tem valor. Qual é a segunda estratégia? Mas um feto não é um ser humano. Aí você torna o aborto não mais assassinato. Você torna o aborto uma coisa correta. Porque você agora passa a valorizar, já que ele não é um ser humano, a vida da mulher tem mais valor do que ele. Então vamos valorizar a vida da mulher e não a vida do feto, pois ele não é um ser humano. O ser humano tem valor moral intrínseco? Sim. O feto em desenvolvimento é um ser humano? Não. É isso que eles afirmam, para chegar na lógica de que o aborto não é imoral. Aí quais são as estratégias? Agora o objetivo é atacar o fato do bebê no ventre da mulher não ser uma criança. É tanto que, se vocês observarem, uma das estratégias sempre é a ressignificação do termo. Você não pode chamar feto de criança, tem que chamar de o feto. Por quê? Porque você agora passa a dar um valor diferente à palavra. Um significado diferente à palavra. Não é criança, não é bebê, é feto. E feto é uma coisa que não é humano. Aí você começa a dar um novo significado à palavra feto. Está entendendo a estratégia? É isso que está acontecendo, gente. Nas novelas, nos filmes, nas séries, no cinema, na política, nas ideologias, nas discussões nas universidades. É isso que está acontecendo. Ressignificar, tirar o valor que o feto tem, dizendo que aquilo não é uma vida. E aí, para dizer isso, existem alguns argumentos. O primeiro, eu coloquei um argumento aí. Ele não é uma criança, é apenas um amontoado de células. Ok. Vamos lá. Primeiro, o espermatozoide e o óvulo possuem apenas metade dos cromossomos que definem um ser humano. Certo? Vocês sabem. Espermatozoide e óvulo. Aqui metade de um ser humano, aqui metade de não são seres humanos. Separados, eles não são seres humanos. Se deixados sozinhos, eles não possuem autonomia para existir. E em suas condições biológicas isolados, um do outro, não se desenvolvem em algo diferente do que são. Se você deixar o espermatozoide, ele não vai se desenvolver para virar outra coisa. Ele vai morrer. Se deixar o óvulo,
Ele não vai se desenvolver para virar outra coisa, ele vai morrer. Não existe nele estratégia para tornar ele algo que ele não é. No entanto, quando unidos nas condições intrauterinas, eles geram um ser vivo com um DNA próprio e que não muda seu status genético em nenhuma etapa do seu desenvolvimento. Depois que o espermatozoide se une ao óvulo, ele não muda mais o seu status genético. Unem-se os cromossomos, a partir dali você tem uma vida, um DNA específico, uma impressão digital, um ser, uma alma, uma identidade, uma pessoa. E a posição genética não muda desde a concepção até a morte, e depois da morte o esqueleto fica ali. Se você for tirar o DNA, o esqueleto ainda tem o DNA daquela pessoa que foi concebida. Jamais deixa de existir. Não muda mais. O DNA não muda. Se o DNA não muda, a espécie não muda. Não é uma espécie que vira outra. É um feto humano, assim como existe o feto de uma tartaruga, assim como existe o feto de qualquer animal, existe o feto da espécime humana. É um espécime que não muda, continua sendo humano, e por ser humano possui valor intrínseco. Não é um animal que se torna outro, é um feto humano que se torna um humano adulto. Outro ponto, aí eu peguei algumas citações. Se você depois quiser, eu posso passar para você os sites onde eu busquei, encontrei essas citações, mas eu coloquei algumas aí embaixo, mais ou menos de onde elas saíram. A maioria do nosso grupo não conseguiu encontrar entre a fecundação e o nascimento um ponto no qual fosse possível dizer: aqui não está uma vida humana. Foi encontrado, não foi encontrado, certo? Médicos, biólogos e outros cientistas concordam que a concepção marca o início da vida do ser humano, um ser que estava vivo e é membro da nossa espécie. Sobre este ponto existe uma concordância esmagadora num sem fim de artigos científicos na área de medicina e de biologia. Isso foi no 97º Congresso. Eles chegaram a essa conclusão, apresentaram isso e disseram: olha, não tem isso, 1981. Não é outro ser. Ah, mas a ciência avançou muito. Avançou em que sentido? Para descobrir que a genética mudou, que o ser mudou, que a espécie mudou? Não, gente, não tem mais o que se descobrir nesse aspecto. Existe uma estratégia nova, vou mostrar para vocês aí mais à frente. O tipo genético, as características herdadas de um ser humano individualizado, é estabelecido no processo da concepção, permanecerá em vigor por toda a vida daquele indivíduo. Não muda mais. No caso específico do aborto, e de acordo com os dados atuais da ciência, a realidade é que desde a concepção há uma vida humana e que o embrião até a 8ª semana e o feto a partir da 9ª semana é um ser humano único, distinto, independente da mãe, que precisa do claustro da mãe, ou seja, do útero da mãe, do claustro, né, para o seu desenvolvimento. Apontar, como alguns tendem a proclamar, que o aborto é um exercício de liberdade, porque a mulher possui seu próprio corpo, é uma falsidade. Porque o aborto afeta uma vida diferente da mulher grávida, que é também a do seu próprio filho. Que milagre, gente. A mulher carregar um ser humano dentro de si. Um outro ser humano. Entra em cena o argumento da inconsciência. Esse é o argumento mais diabólico atualmente. O argumento da inconsciência é o argumento de que um ser humano que não tem autoconsciência existencial, aí entra um pouco em argumentações filosóficas. Se um ser humano não tem autoconsciência existencial, ele não pode ser considerado um ser humano, ele não tem direitos. Ou seja, um bebê no útero de uma mulher, como ele não tem consciência, por isso que já se investigou quando é que se forma o cérebro, por quê? Porque o entendimento de que o ser humano tem consciência a partir do momento que ele tem cérebro, ele sente dor, sistema nervoso. Então, a ciência agora começa a tentar encontrar onde é que tem sinal de consciência, mas isso é um mistério. E aí eles começam a agregar a ideia de consciência, a ideia de sistema nervoso central, ideia de presença de órgãos ou não, tal. O fato é que o argumento da inconsciência, ela diz o seguinte, que qualquer ser vivo que não tem consciência de sua existência não sofre.
E por isso você pode interromper a existência dele sem que isso seja assassinato. Irmãos, o desdobramento disso é tão complexo que abre-se margem para matar pessoas em coma, eutanásia, diversos outros desdobramentos ocorrem por causa disso. Sem contar que o pior, mais terrível, mais podre, mais diabólico que existe é o parto pré-nascimento. Vou descrever para você como é. E você que está em casa vai dizer, pastor, eu não trouxe imagem porque eu não gosto disso. Mas vou descrever para você como é que acontece. Eles removem a criança e mantêm a cabeça da criança dentro eu não vou apontar aqui porque tem crianças aqui, elas podem, né? Mas mantém a cabeça da criança ainda dentro da mulher. Pegam um tubo de cobre, pontiagudo, injetam na nuca da criança e sugam o cérebro dela, matando ela. Mesmo ela com 9 meses de idade. Aborto pré-nascimento. Por que eles acham que isso não é assassinato? Porque a criança não tem consciência de que existe. Vocês estão entendendo a lógica? Vocês estão entendendo? Estão vendo os chifres aí do diabo? Isso vai levar, e isso a França já faz. A França que é o berço do diabo no mundo. Tudo de destrutivo, progressista, diabólico, veio de lá. É impressionante. Caldeirão do diabo parece que está naquela cidade, naquele povo ali. Que pena, meu Deus, algo tão bonito, uma cidade tão linda. Mas vem dali. Eles já aprovaram isso. Alguns estados nos Estados Unidos já fazem esse tipo de aborto. Isso vai levar futuramente, e alguns filósofos já começam a perceber essa tendência, de que você pode matar uma criança com 2 anos de idade, 3 anos de idade, porque ela não tem consciência de existência. Ela ainda não é autoconsciente. Irmãos, olha que coisa terrível. Olha que coisa horrível. Aí você vai dizer, meu Deus, como o mundo está ficando terrível. Não, o mundo está voltando ao que era antes de Cristo. No final eu vou mostrar para vocês um camaradinha chamado Moloque. Depois eu vou mostrar para vocês quem era ele. Outro argumento, a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. A gente acabou de ver aqui um médico dizendo que não é assim. A criança no ventre possui um DNA próprio e, portanto, não faz parte do corpo da mulher. É outro ser humano. Ah, mas por que tem que proteger? Porque é um outro ser humano. O ser humano tem que ser protegido. A vida humana deve ser protegida, porque é a imagem de Deus. Sem a base do pensamento humano, civilizatório, de que a vida humana deve ser protegida porque tem valor, nós abrimos margem para todo e qualquer tipo de barbaridade humana, das mais terríveis. Os nazistas matavam judeus porque diziam que eles não eram humanos. As maiores barbaridades são feitas por causa disso. Então, quando nós começamos a desmontar o significado do valor da vida, da proteção à vida, da dignidade humana, nós começamos a desmontar todos os padrões da nossa civilização e nós vamos nos tornar animais, bichos, seres demoníacos, perversos. Você acha que Hitler é perverso? Mas ele achava que estava certo. Ele achava que estava cumprindo uma missão divina. Terceiro argumento que aparece: direitos reprodutivos e saúde da mulher. Não, ela não é um feto, porque você tem os direitos da mulher e você tem que olhar que os direitos da mulher é como se os direitos da mulher sobrepusessem o direito da criança. Mas porque não é uma criança, é um amontoado de células, então ele não tem direito. Mas a mulher tem. Então vamos cuidar dos direitos reprodutivos e saúde da mulher? Por que direitos reprodutivos, irmãos? Porque é uma ressignificação do termo. Para todo mundo sabe que a reprodução, que existem métodos contraceptivos que podem ser utilizados no planejamento familiar. Se o cara quer viver uma vida errada, pelo menos use preservativo. Use métodos contraceptivos. Existem métodos que evitam a concepção. E agora quer se colocar o aborto como direitos reprodutivos da mulher, ou seja, um método contraceptivo. Mas é para se preocupar com a saúde da mulher. O aborto não deve ser utilizado como método contraceptivo. Em países legalizados, como no caso dos Estados Unidos, tem-se um aborto para cada
3 crianças nascidas. Gente, cada 4 crianças, uma é assassinada na barriga da mãe, nos Estados Unidos. É o maior holocausto que já existiu na história da humanidade. Será que esses abortos são feitos por causa de estupro? É tanto estupro assim? Violência contra crianças? Será que é tanta coisa acontecendo assim lá nos Estados Unidos? Meu Deus, eu estou até com medo daquele país. Para justificar que é direito reprodutivo, que é saúde da mulher. Não se trata, meus irmãos, de tratar esses casos, mas sim de lidar com gravidez não desejada. Essa é a grande questão. De pessoas que vivem vidas sexuais irresponsáveis. Um estudo finlandês de 1997, bem documentado e financiado pelo governo, mostrou que as mulheres que abortam têm 4 vezes maior probabilidade de morrer no espaço de 1 ano do que as mulheres que dão à luz. O corpo feminino se prepara, mudanças hormonais, toda uma estrutura. Monta-se toda uma estrutura para receber aquela vida. E aí você vem fora do ciclo natural do corpo e você interrompe esse processo. Dizendo para o teu corpo que aquilo foi arrancado de você. E aí o teu corpo vai voltar todo o processo. Mulheres aqui que já passaram por aborto espontâneo, sabem o que eu estou falando. Sabe como é uma situação complexa. O processo de curetagem. Como é doloroso. Como é difícil. Sabe o que é isso. E aí você vai usar de modo recreativo. Os protagonistas originais de reformas nas leis do aborto têm contestado que uma grande proporção de casos de aborto clandestinos, até agora tratados em hospitais, e a maioria das mortes resultantes foram devido a interferência criminal. Ou seja, não é porque é feito aborto clandestino. Aí como é feito aborto clandestino, as mulheres morrem. Para evitar o aborto clandestino, vamos legalizar, porque ao invés delas procurarem clínicas que não têm pessoas capacitadas, elas vão procurar clínicas que têm pessoas capacitadas para isso. E aí elas não vão morrer mais. Mas por que elas foram procurar o aborto clandestino? Já parou para pensar nisso? Eles postularam que a legislação sobre o aborto iria eliminar isso e mantiveram argumentos e evidências contra ela. Nossos números indicam que apesar de um aumento acentuado ao número de abortos terapêuticos, esse é o nome dado bonito, né, para assassinato, abortos terapêuticos, de 1968 a 69, infelizmente não houve mudança significativa no número de casos de abortos clandestinos que requerem internação hospitalar. Continua acontecendo. O fato de que a legalização do aborto não tenha até agora materialmente reduzido o número de abortos ou mortes por aborto de todos os tipos não é surpreendente. Isto confirma a experiência da maioria das nações e foi previsto pelo Colégio da sua declaração em 1966. Um estudo realizado nos Estados Unidos pela doutora Priscilla Coleman, professora de Desenvolvimento Humano e Estudos Familiares da Bowling Green State University, com 1.000 adolescentes com gravidez inesperada, constatou que as adolescentes que procederam ao aborto manifestaram 5 vezes mais necessidade de ajuda psicológica do que as que tiveram seus filhos. Aí alguém diz o seguinte, mas é porque a religião demoniza. Aí a mulher fica se sentindo mal. Não é isso. Estudos, eu não trouxe aqui não, mas estudos apresentam que existe uma relação emocional transcendente da mulher com a criança. O ser humano, irmãos, não é uma máquina, não. Nós somos seres espirituais. Existe uma relação muito mais profunda, que não é definida pela religião. É definida pela criação de Deus. Outro estudo similar, publicado em Londres, no Jornal de Psiquiatria da Criança e Psicologia, realizado pelo psicólogo e epidemiologista David Ferguson, com 1.265 mulheres, das quais, deixa eu ir devagar, das quais 500 engravidaram pelo menos aos 25 anos. 90 delas interromperam a gravidez através do aborto. Dessas, 42% sofreram depressão, tendências suicidas, abuso de drogas e álcool, por terem feito o aborto. Demonstrando que é o aborto e não a gravidez que causam problemas mentais. Uma mãe é outro argumento, quarto argumento. Uma mãe prefere não ter um filho do que ter um filho não planejado que irá sofrer neste mundo. Já viram isso? Vamos salvar essa criança de sofrer. Ela vai nascer num lar desestruturado e vai sofrer.
Os abortistas fizeram dos casos de gravidez por violação, ou seja, por estupro, um dos seus argumentos mais fortes para defender a legalização do aborto. Eles argumentam que ter um filho de um estuprador faz que a mãe prolongue o trauma da violação por toda a vida. O maior estudo científico feito até hoje é intitulado The Sorrow of Sexual Assault and the Joy of Healing. Elaborado pelo doutor, é um nome aí em inglês, viu? Elaborado pelo doutor David C. Reardon e Julie McKimmon, concebido por estupro. Alguém que foi concebido por estupro também participou desse estudo, organizou o estudo. Yami Sobe. E aí ele dá lá o site para você verificar a referência caso você queira. O estudo analisou 192 casos de mulheres grávidas como resultado de estupro. 192 casos. 55 casos de pessoas concebidas por estupro. Das 192 mulheres violadas, 28 tinham sido por incesto, ou seja, os pais dela tinham feito isso. 69% das mulheres entrevistadas decidiram dar à luz. Quase 70% delas decidiram dar à luz. 29% abortaram. E 1,5% sofreram aborto espontâneo. Os resultados vão surpreender ainda mais. É porque a tradução ficou muito... Tradução automática. Das 133 mulheres que escolheram dar à luz, nenhuma disse que lamentava isso. Nenhuma mulher pesquisada que foi estuprada, até mesmo pelo próprio pai, e teve os filhos, se arrependeu de ter tido. Nenhuma única disse que preferia ter abortado. 80% deles expressaram felicidade por ter seu filho. Os sentimentos da mulher em relação à criança melhoram durante a gravidez. Irmão, será que isso não é graça de Deus? Diante do sofrimento daquela mulher, da dor que ela passou, da dor que a família passou. Será que não é um Deus amoroso, bondoso, gracioso? Será que não é um Deus transformando aquele mal em bem? Será que não é um Deus maravilhoso operando na vida daquela mulher? Transformando aquela criança que poderia ser tido como fruto de maldição, por um fruto de bênção na vida daquela mulher? Conclui o estudo. Reconhece que a criança é uma vítima inocente como elas. Ela olha para o filho e diz: meu filho é uma vítima. É essa a sensação que essas mulheres têm dos próprios filhos. Das 56 mulheres que abortaram, apenas uma disse não ter arrependimentos. 6 delas não quiseram falar sobre o aborto. Uma vítima do incesto disse que não tinha certeza do que fez. 4 alegaram ter muitos arrependimentos por terem abortado. E 44 dessas mulheres lamentaram ter abortado. 93% das mulheres que abortaram reconheceram que o aborto não resolveu os seus problemas e que não recomendariam a outras mulheres em sua situação. Das 55 pessoas concebidas por estupro, nenhuma disse que preferia ter sido abortada. Nenhuma das crianças nascidas por estupro disse assim: eu queria ter sido abortado, não queria viver assim não. Nenhuma delas. Olha outra coisa interessante. Muitas dessas crianças, expressaram indignação e até raiva com a ideia de que elas eram produtos do mal. Ou que filhos concebidos por estupro deveriam ser abortados. Elas se revoltavam com essa ideia. Das que nasceram. 100% delas se revoltaram com a ideia de que elas poderiam ter sido abortadas. Isso aqui é só repetição. Em caso de risco para a vida da mulher, quinto argumento, em caso de risco para a vida da mulher, a criança deveria ser abortada. Aí a gente entra num ponto complexo aqui, certo? Vou explicar por quê. Dentro da área de filosofia, existem problemas que são chamados problemas éticos. O que são problemas éticos? São problemas que entram em conflito. E por entrarem em conflito, a solução deles não é fácil. Certo? Existem situações em que o princípio da escolha do mal menor acaba sendo necessário. Mas isso só é feito considerando-se seriamente os aspectos envolvidos. Alguém pode dizer: não, mas aquela menina de 10 anos estava sofrendo risco de morte caso não fizesse aborto porque ela não ia suportar a gravidez. Isso era mentira. Muitas outras meninas... Primeiro, gente, deixa eu deixar muito claro. Nós não podemos apontar o dedo para aquela família, para aquela menina, e gritar ódio, e gritar como aqueles loucos fizeram, uns idiotas loucos fizeram na frente da clínica. Não é assim que se discute o problema. Não é assim.
Se eu e você estivesse naquela posição, você também entraria num conflito na sua cabeça. Não é fácil, nós não podemos de longe apontar o dedo e dizer, eu teria feito assim. Não faça isso, pelo amor de Deus. Sempre que você vê, eu tenho um costume interessante, que eu ouvia minha mãe dizendo assim, quando ela via filhos dos outros bem problemáticos, ela dizia assim, vixe, o filho de fulano é... Não, peraí, eu tenho filho. Aí ela dizia assim, eu não vou criticar não, porque eu também tenho filho. Vai que depois... Meus irmãos, não aponte o dedo para ninguém sem misericórdia. Porque aquilo pode ser você. Só não é você pela misericórdia de Deus. Então entenda isso. A gente está discutindo um ponto filosófico, a gente viu as questões médicas. Só que existem situações que são difíceis. Aquela daquela menina não. Aquilo foi uma movimentação ideológica e política. De dois grupos, contra e a favor. Ninguém dos dois lados estavam olhando para a vida daquela menina ali. Nenhum dos dois lados. Nenhum dos dois lados. A coisa mais terrível do mundo e diabólica é um cristianismo sem piedade. Pior do que os satanistas são os cristãos que não têm misericórdia. São piores. Eles matam em nome de Deus. Crucificam em nome de Deus. São os piores. E todos os tipos de pessoas más, os religiosos, são os piores. Põe isso na sua cabeça. Então você não pode olhar para aquele caso sem misericórdia, sem ver a complexidade da situação. No entanto, alguns médicos, inclusive um médico, emitiu um laudo dizendo que aquela criança poderia sim ter aquele filho. Que o aborto seria uma escolha pior para aquela criança, teriam problemas emocionais. Você acha que quando aquela criança ganhar mais entendimento e perceber o que foi feito com ela, como ela foi violada de todos os lados, por causas políticas e por um desejo sexual pervertido de um doente, de um criminoso, você acha que aquela criança vai conviver como com isso? Você acha que essa criança, quando se tornar mãe, e que ela lembrar da história do primeiro filho que foi assassinado no ventre dela, como é que você acha que ela vai conviver com isso? Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. A perversidade, a maldade, e a destruição do pecado na vida do ser humano. A miséria que o pecado faz. Como o pecado transforma o ser humano em bicho, animal. E olha que tem muito animal que é melhor do que gente. Porque eles perderam a capacidade de entender o valor da vida. Ser feito à imagem de Deus. Então, meus irmãos, conflitos éticos podem acontecer. Naquele caso não, aquele caso foi político. Infelizmente, aquela criança foi vítima de todos os lados. Mas em situações onde você tem uma escolha, a medicina, com toda a sua tecnologia e avanço, ela percebe situações em que ela diz assim, tem que tomar-se uma decisão, ou a mãe ou a criança. Se você disser, não, vou deixar para lá, você já tomou uma decisão. Imagina essa situação. Se você disser, vou entregar nas mãos de Deus, amém, glória a Deus. Aí é a sua caminhada com Cristo. Aí você vai, eu conheço casos de pessoas que fez isso, e a situação não mudou, e eu conheço casos em que a situação mudou. Aí, meus irmãos, aí você entra numa situação que, o rapazinho aqui já muito acima de mim. O fato é que existe uma decisão. Essa situação, como a medicina deveria tratar, a decisão está na sua mão. E aí, o princípio ético da escolha do mal menor acaba acontecendo. Um exemplo disso que acontece na Bíblia. Raabe mente para salvar a vida dos... É pecado o que ela fez. Não deixou de ser pecado, não. Mas naquela situação ela tomou uma escolha, ela tomou uma decisão. Ela pode ter pago pelo erro que ela cometeu depois, não sei, mas ela tomou uma ação ali, uma decisão. Deus, soberanamente, agiu transformando tudo aquilo ali em glória. Não justificando o pecado dela. Não estou dizendo isso. É exatamente isso que eu estou falando. Você não vai tomar uma decisão errada dizendo, não, é porque essa escolha do mal menor. Opa, peraí, calma. Primeiro, nunca queira na sua vida estar numa situação assim. Nunca, jamais. Queira estar numa situação dessa. E no momento em que você tiver que tomar uma decisão, meu irmão, ore muito ao Senhor. Busque ao Senhor. Verifique a vontade do Senhor. Clame ao Senhor. É o que eu estou falando. Chegar a um ponto em que
Aí alguém super espiritual pode dizer, não, mas entrega na mão. É o que eu estou dizendo. Meu irmão, não queira estar numa situação dessa. Eu não estou falando da minha opinião, eu estou falando de um problema ético que nem a teologia nem a filosofia consegue chegar a uma conclusão. Tem muitas opiniões. E por que tem muitas opiniões? Porque é um problema filosófico. É um problema insolúvel. É um problema que Deus é quem toma sua ação. Ok? Nessa situação, algumas igrejas se posicionam. Né? Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem uma posição nesse aspecto em que a escolha deve ser sempre preservar a vida da mãe, quando essa mãe depende de outras crianças e tal, e aí tem toda uma série de circunstâncias aí que eles levam em consideração para escrever lá na documentação deles. Né? Pastor, qual é a sua posição? Meus irmãos, minha posição é orar ao Senhor. É orar ao Senhor. Pedir a Deus que esse problema nunca chegue na minha mão. E se chegar na minha mão e eu tiver que tomar uma decisão, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, orem por minha vida. Porque qualquer decisão que você tomar, você vai ser cobrado pelo Senhor. Até de não decidir. Não é fácil. Certo? Mas por que isso acontece, pastor? Por causa de um mundo em queda. De um mundo destruído, de um mundo que não se submete ao Senhor, de um mundo que escolheu lá no Éden se rebelar contra o Criador. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Gente, eu ouvi isso aí, eu fiquei tão emocionado com essa mulher grávida aí, com essa florzinha na barriga. Eu acho muito bonita a gravidez, viu, gente? Eu tive 3, se tivesse condições físicas, a gente teria tido mais. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Primeiro, irmãos, eu quero apresentar para vocês 3 premissas bíblicas, teológicas, que mostram que Deus é contra o aborto. A primeira premissa é o valor da vida humana. A Bíblia nos revela que a vida tem valor. A Bíblia nos revela que toda vida tem o mesmo valor. Meus irmãos, se a sociedade aprendesse e praticasse isso, não existiria racismo, machismo, feminismo, não existia nada disso, meus irmãos. Se nós olhássemos uns para os outros e entendêssemos que temos o mesmo valor diante de Deus, nada disso aconteceria. Então a primeira premissa que a palavra de Deus nos ensina é que a vida possui valor. Segunda premissa, Deus ele é o autor da vida, Ele tem autoridade sobre a vida. Deus é soberano sobre a vida. Só Ele tem autoridade, só Ele tem poder e domínio sobre a vida. Só Ele tem direito de dar a vida e de tirar a vida. Ninguém mais tem esse direito, somente Ele tem esse direito. Pastor, e a pena de morte? É um direito que Deus dá ao Estado. Não, mas em um caso de aborto, tal, aconteceu um problema de saúde e tal, e o aborto vai ser realizado. Deus deu autoridade ao médico. Naquela situação ali, a decisão que foi tomada, se for o caso. Dentro das premissas que Deus estabeleceu, certo? Dentro das premissas que Ele estabeleceu. Não é da minha cabeça, não, eu estou pensando em, porque senão você está sendo Deus. Ele determina os valores, os padrões, porque Ele é o autor da vida. Terceira premissa. Um Deus que se relaciona com a vida desde a concepção. Para Deus não existe vida intrauterina e extrauterina. Para Deus não existe vida dentro da barriga, fora da barriga. Para Deus existe concepção, alma concebida em carne. Para Deus Ele se relaciona igualmente com você no dia da tua morte, no dia de hoje e no dia que você nasceu. Ele se relaciona igualmente com você da mesma forma. E a gente vai entender isso aqui. Primeiro, para a gente entender o valor da vida humana. Gênesis capítulo 9, versos 3 a 6, nos dá uma perspectiva interessante. Tudo quanto se move, que é vivente, isso é Deus dizendo a Noé depois do que o dilúvio acabou, certo? Tudo que se move, que é vivente, será para vosso mandamento. Tudo tenho-vos dado como a erva verde. Ou seja, tudo que se vive se move. Ou seja, os animais você pode comer, viu, gente? Deus permitiu, aí Ele está dizendo. A vida do animal não tem o mesmo valor da vida humana. Nós podemos usar os animais, mas nós temos que usá-los com amor, com respeito pela vida deles. Mas não que eles tenham o mesmo valor que a gente. Por isso você não pode maltratar os animais. Certo? Você tem que usá-los corretamente, dentro da dimensão que Deus deu, de direito. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aí vem uma questão religiosa. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Ou seja, Deus vai cobrar a vida do homem da mão do homem.
Por quê? Olha só. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Sabe por quê? Valor. Valor inerente. O valor de uma vida só se paga com outra vida. O valor de uma vida só se paga com outra vida. Isso é o conceito criado por Deus. E que nós, seres humanos, refletimos aspectos criados, filosóficos por Deus. O valor da vida, que é um aspecto filosófico criado por Deus e que a vida humana precisa desse aspecto, é um aspecto de que a vida só tem valor se outra vida for oferecida por aquela vida. Isso caracteriza a equidade, justiça. Por isso que o senso de injustiça impera no nosso país. Por quê? Porque na hora que uma pessoa é assassinada, o cara vai para a cadeia, passa no máximo 30 anos lá. Ou seja, a vida de alguém no nosso país vale 30 anos de cadeia. E olha se você não for rico. Se você for rico, vale muito menos a vida do outro. O teu dinheiro compra o valor da vida do outro. Se você mata alguém, e o cara vem, e alguém mata alguém da tua família, aí o cara vem e te dá 30 milhões de reais. Você não sente que foi feita justiça. O valor da vida do teu ente querido não é assim. Por isso que existe o desejo de vingança. Porque você tenta o quê? Com as suas próprias mãos, cobrar o valor da vida que foi tirada de você. E você tenta tirar a vida do outro. Mas esse não é o caminho, porque a vingança é pecado. Mas e a pena de morte? É por isso que em Romanos capítulo 13 é dito lá: o Estado tem o poder da espada. Deus deu o direito ao Estado de julgar. E diante desse princípio, a pena de morte se estabelece. Diante da perspectiva do Estado. Pastor, mas o Estado é corrupto, é falho e vai matar inocentes. É verdade. É verdade. Infelizmente é verdade. No mundo caído, nós vivemos assim. No entanto, o que eu quero que você se concentre é no aspecto do valor da vida. E qual a razão por que Deus dá valor à vida e a equivalência de outra vida para aquela vida? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Ou seja, o fato do homem ser imagem de Deus é que dá valor inerente à vida. A vida humana tem valor porque ela é imagem e semelhança. A moeda que mede a vida é a imagem e semelhança de Deus. Então, somente outro ser vivo possui valor semelhante e igual. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O valor da vida humana, a Bíblia nos ensina isso. E a gente viu, e aí você diz, ok, mas o feto não é humano. Esse é o problema, gente. Nós vimos agora os aspectos filosóficos e médicos, de que não existe, isso é uma falácia. Não existe nada biológico, genético, médico, científico, nada que muda o que o ser humano é desde a sua concepção até a sua morte. Ali é um ser humano em estágios de desenvolvimento diferente. Antes de você ser jovem, antes de você ser adulto, antes de você ser velho, você era jovem. Antes de ser jovem, adolescente. Antes de ser adolescente, criança. Antes de ser criança, bebê. Antes de ser bebê, barriga da tua mãe, feto. Depois, ovo, aí vamos para trás. Ovo, zigoto, e aí vai andando. Ou seja, são estágios do desenvolvimento humano até a morte. Desde a concepção até a morte. É vida humana. E essa vida humana é criada à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos entender isso. As Escrituras nos ensinam isso. Êxodo capítulo 21. E aí esse texto, gente, ele é distorcido pelos abortistas, pelos evangélicos progressistas. A pior raça que tem. Porque eles falam de amor com a faca afiada. Nas costas. Porque os mais conservadores são mais brabos. Andam com a faca na frente. É tipo Pedro, né? Mas os outros é tipo Judas. Êxodo 21, 22, 23. Olha o que é que esse texto diz. É o único texto na Bíblia que fala sobre o assunto. Se homens brigarem... Primeiro, se é uma lei. Isso significa lei casuística. O que é uma lei casuística? Toda vez que a lei apresenta a palavra se, ela está indicando um caso. É um estudo de caso. É um caso específico. Primeiro, se homens brigando, tá lá, Zezinho e Joãozinho brigando, toma murro num e no outro, ferirem uma mulher grávida, aí tá lá, a mulher de Joãozinho corre para defender o marido, não bata no meu marido, aí Zezinho com raiva dá um empurrão na mulher,
ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, aí é que está o ponto. Algumas traduções bíblicas traduzem como e ela abortar. Aí você entra no significado da palavra. Essa palavra no hebraico indica o quê? Expulsão. Sair antes do tempo. É isso que o significado da palavra quer dizer. Quando ele traduz para aborto, aborto é isso, gente. Só que hoje o significado da palavra aborto é matar a criança. Esse é o significado da palavra aborto. Matar a criança na barriga. Então, o que esse texto quer dizer é o seguinte. Se ela der à luz prematuramente, ou seja, a criança nascer antes do tempo, essa é a ideia do texto, certo? Não havendo, porém, nenhum dano sério em quem? Na criança. O ofensor pagará a indenização que o marido da mulher exigia. Ou seja, a criança nasceu prematuramente, mas ela está ali, o cara ficou preocupado e agora vai pagar dinheiro, o tratamento da criança. Vai lá pagar, agora se deu mal, velho. Vai pagar, ok. Conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida. O que ele está querendo dizer? Se a criança morrer, ou se a mulher morrer, o cara vai ser morto. Vida por vida. Se você ler aí na sequência, você vai ver ele dizendo olho por olho, dente por dente, dano por dano. Ele vai dizer aí na sequência. Mas eu quero parar por aí. O que é que os caras fazem para distorcer esse texto? Eles dizem o seguinte, não, ele está dizendo o seguinte, se ela abortar, não haver nenhum dano sério para ela, ele paga sua indenização. Ou seja, o valor da vida da criança na barriga da mulher pode ser pago por dinheiro. Está vendo? O que é que eles fazem? Mas aí está falando a respeito da vida dos dois. Porque outros textos bíblicos valorizam a vida do bebê. Chamam de abominação a entrega de crianças, o assassinato de crianças na barriga de mulheres. Por que esse texto agora vai dizer que só uma multazinha que o cara pagar está tudo resolvido com a gravidez da mulher? Não é isso que o texto está dizendo. Salmo 139, 3 a 17, foi o que a gente leu aqui hoje. Gente, imagina que isso é a sua vida e a minha vida. Imagina que Deus escreveu isso para nós. Pois tu formastes os meus rins. O salmista considera que a geração no ventre da mãe dele era ele ali. Não era uma outra coisa que depois virou ele. Era ele. A alma dele, o ser dele, a identidade dele. Pois tu formaste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. E esmeradamente, ou seja, com cuidado, com zelo, com amor, com carinho, tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Era ele a substância informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Meus irmãos, às vezes eu olho para os meus filhos pequenos, né, bebezinho, não tão maiorzinho um pouquinho, mas bebezinho assim no braço, eu olho para um bebezinho assim, eu digo assim, meu Deus, quanta história existe ali, que vai ser descoberta. Quantos segredos, quantas coisas ela vai aprender, quantas coisas ela vai descobrir. Quem tem criança pequena, quando o seu filho põe a mão na boca, que descobre que tem boca. Que descoberta grande ele fez. E ele aprende a andar, e ele corre, e ele rindo, e feliz que aprendeu a andar. Quantas descobertas, quanta história essa vida tem. Quanto disso Deus já não escreveu no livro dele para a glória do nome santo e do seu poderoso nome. Eu não tenho direito de riscar isso. Eu não tenho direito de assumir para mim a prerrogativa de que eu posso rasgar o livro. Eu não posso fazer isso. Eu não sou Deus. Não tenho direito sobre a vida, não tenho direito sobre a morte.
Jeremias 1,5, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Jeremias já havia sido escolhido antes que viesses ao mundo. Na mente de Deus, a tua história já está escrita. Às vezes eu vejo o texto assim, eu penso nos meus netos. Mas pastor, já penso nos meus netos. Então, meus 3 pequenos. Mas eu penso que na mente de Deus, os meus netos já estão ali, rindo, pulando no meu braço, chamando, vovô, vovô, vovô. Eu penso isso. Na mente de Deus isso já é real. E eu não tenho direito sobre isso. Eu não tenho direito sobre isso. 2 Reis 22, 1, 2. Olha só, Josias, uma criança. Olha o que é que Deus fez na vida de uma criança. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada ao Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. O menino com 8 anos de idade tinha uma firmeza fora do comum, para a glória de Deus. Ele tirou Israel da apostasia na época dele. O menino com 8 anos fez isso. Deus usa quem quer, do jeito que quer, porque Deus tem um plano, tem uma história. Eu não tenho direito sobre isso. Salmo 146, do 8 ao 10. Deus é o autor da vida, Ele é o dono da vida. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas frustra os planos e atitudes dos ímpios. O Eterno reina para sempre, Ele é o teu Deus, ó Sião, teu rei de geração em geração, aleluia. Ele é capaz, Ele é dono da vida, mas aquela criança vai sofrer, Ele é dono da vida. Jeremias 49, 11, Deus clamando ao povo, dizendo assim: deixa os teus órfãos, eu mesmo cuidarei deles e protegerei as suas vidas, e as tuas viúvas confiem na minha pessoa. Deuteronômio 32, 37 a 41, ele dirá: agora onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam, agora eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Você acha que isso vai deixar de acontecer? Vai não. É um Deus que se relaciona com a vida desde o início. Nós vemos isso, as escrituras revelando isso. Não é um Deus que diz o seguinte: mulher, cuida do teu menino grávido aí. Quando ele nascer eu falo com ele. Não. Ele já cuida do teu bebê no teu ventre. Isaías 48, 8. Porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Olha só o que Deus está dizendo em Isaías. Deus está dizendo em Isaías: eu já sabia que tu era caba safado desde a barriga da tua mãe. Traduzindo aí para nordestinês. Eu sabia que tu era caba safado desde a barriga da tua mãe. Eu já sabia disso, que tu era caba ruim. É isso que Deus está dizendo. Como é que o caba sabe que caba ruim na barriga da mãe? Deus sabe. Porque ele se relaciona com aquela criança. Isaías 49, 1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Isaías 49, 5. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo. Deus já estava educando aquela criança para ser um servo de Deus. Quando eu vou apresentar uma criança aqui, ou quando eu sei que tem uma irmã nossa aqui grávida, né? Eu fico pensando e eu oro ao Senhor, eu digo: Senhor, que essa geração seja a geração da diferença. Senhor, educa essa criança já no ventre dessa mãe, já na barriga dela. Prepara um servo teu, um pastor, um missionário. Prepara, Senhor. Jeremias 1,5.
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 20, 17. Porque não me matou Deus no ventre materno. Porque minha mãe não foi a minha sepultura. Ou não permaneceu grávida perpetuamente, para que eu não nascesse. Oséias 12, 3. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Isso ele está falando de Jacó. Porque as crianças no ventre da mãe já brigavam. Os irmãos já brigavam no ventre materno. E ali eles já eram resultado das decisões, da soberania de Deus. Já ali a história acontecia. Por que a história começa depois que nasce? Não! A minha história e a tua história já começou no ventre das nossas mães. Eu, quando era criança, minha mãe contava a história do meu... E aquilo ali mexia comigo. Muito do que eu imaginei a respeito de quem eu sou veio da história do que aconteceu na gravidez. Tiveram 3 situações em que eu ia morrendo na barriga da minha mãe. E isso, quando minha mãe contava para mim, eu entendia que Deus já estava operando na minha vida, na barriga da minha mãe. Quando ela descobriu que estava com rubéola, o médico disse: o seu filho vai nascer cego. E aí foi nessa hora, irmãos, que ela disse assim: Deus, se o Senhor tiver um plano na vida desse menino, e ele nascer saudável, eu vou pôr o nome dele de Lázaro. Por isso que o meu nome é assim, por isso que eu dei meu nome ao meu filho. E eu digo isso a ele. O que Deus fez enquanto eu nem sabia e conhecia e sabia o que eu era, já fez quem eu sou. Já fez o que você é. Por que agora eu tenho direito sobre isso? Para tirar, para matar? Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre materno. João Batista. E aí vem um dos textos que eu acho mais lindo a respeito desse assunto. Maria chega na casa de Isabel, as 2 grávidas. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança, João Batista, estremeceu no ventre. Aquele rapaz, aquele menino jamais imaginava que ele seria decapitado. Quando jovem. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. O que nós vivemos é essa miséria hoje. O aborto é o novo altar a Moloque. Quem era Moloque, irmãos? Era um deus terrível, um dos piores, um dos mais demoníacos que Israel teve que lutar na época que ela entrou na terra de Canaã. Moloque era o deus da prosperidade. E como é que funcionava? Moloque ensinava, e eram demônios, ensinavam as pessoas que se elas pegassem o filho primogênito delas depois que nascessem e oferecessem a Moloque, ela teria prosperidade financeira e saúde para suas próximas gerações. Parece uma coisa bem semelhante, né? Não, essa criança tem que matar ela, porque senão a mulher vai sofrer. Senão essa criança vai sofrer. Não vai ter prosperidade, não vai ter alegria, não vai ter... As promessas hoje são outras. Aquela promessa era prosperidade, a promessa de hoje é felicidade, liberdade, fazer o que quiser, amar. Os deuses, os demônios por trás são os mesmos. As estratégias mudam. E aquele, sabe como é que isso acontecia, gente? Moloque, ele tinha as mãos, vocês estão vendo ali, não é? Os pesquisadores afirmam, ele tinha as mãos assim, e as mãos dele formavam um tipo de rampa. E a barriga dele era aberta, onde eles aqueciam, colocavam, alguns dizem que era na mão, outros dizem que era na barriga, onde era aquecido, colocada fogueira. Você vinha com uma criança já nascida, um bebê, e você colocava esse bebê para ele escorregar, e ele ferver, cozinhar, vivo,
dentro do ídolo. Era isso que acontecia. Jeremias 32:35. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale dos filhos de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, e que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Isso é indignação de Deus. Nunca disse que eles fizessem isso. Pelo contrário, quando Deus chamou a nação a entrar em Canaã, Deus disse a eles: não se contaminem com os costumes daquele povo. Hoje os nossos jovens se contaminam com a prostituição desse mundo, com o feminismo desse mundo, com o machismo, com essas desgraças, essas ideologias, com tudo isso eles contaminam as mentes, eles se prostram diante desses deuses modernos. E eles hoje sacrificam suas crianças, em nome de quê? Do prazer, da liberdade, é o direito reprodutivo, é para destruir o patriarcado, é para ser livre, é para ser feliz. Meus irmãos, não se contaminem, jovens, não se contaminem, jovens. Tudo isso é fruto da idolatria sexual. Esse é o Deus desse século. Na década de 60, vocês lembram aquela frase? Sexo, drogas e rock and roll. Década de 60 era a liberação sexual. Agora todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Agora tem que amar. Em quase toda a sociedade ocidental na década de 60 ocorreu uma revolução moral, o abandono de toda a ética tradicional do autocontrole. Tudo o que você precisa saber, cantava os Beatles, é amor. Eita. O código moral judaico-cristão foi descartado. Em seu lugar surgiu um novo código. O que funciona para você? Que hoje, aqui no Brasil, o que te faz feliz? Não é errado se te faz feliz. É o lema. Os 10 mandamentos foram reescritos como 10 sugestões criativas. Ou como Alan Bloom colocou no livro, O Fechamento da Mente Americana. Eu sou o Senhor seu Deus. Relaxe. Curta a vida porque a vida é curta. Se entrega ao prazer. E se engravidar, aborta, para continuar tendo prazer. Isso aí está no livro Cosmovisão Sexual, da editora Monergismo. A solução, meus irmãos, é Cristo. Não se contamine com esse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo vai mudar? Não, o mundo vai piorar. Pastor, mas e por que a gente tem que pregar? Para que os eleitos, para que o povo de Deus, para que os que serão alcançados pela mensagem do Senhor, se acheguem ao Senhor, para que o Evangelho seja pregado até os confins do mundo, e assim virá o fim. Por isso nós pregamos, para a glória de Deus, para a salvação daqueles que se convertem, para a condenação daqueles que resistem. É para isso que nós pregamos, é para isso que nós mostramos e apresentamos que o aborto é algo demoníaco, de uma geração doente, e que todos os que se submetem a isso, não se submetem ao Senhor, já foram contaminados com os ídolos dessa geração. E os servos de Deus abrem seus olhos diante dessa pregação. Eles não vão mudar o mundo, porque o mundo não vai mudar. Cristo não veio para mudar o mundo. Ele veio trazer espada. A espada da palavra. Muitos vão se levantar contra nós. Vão nos chamar de retrógrados. Vão dizer que eu sou um endemoniado, porque eu não estou vendo a situação de muitas mulheres que sofrem, não sei o que lá. Vão dizer o droga. Mas a gente deve continuar sendo a proclamação da verdade. Porque os eleitos do Senhor, o povo de Deus, aqueles que ouvirão a mensagem e abrirão os seus olhos diante dessa verdade, serão salvos pela advertência de Deus. Então não se contamine, meu amigo, minha amiga, meu jovem. Não se contamine com os ídolos dessa geração. As séries que apresentam a idolatria da sexualidade. As mídias sociais. Tudo aquilo que a gente viu aí ontem, a guerra dos espetáculos. Não se contamine com isso. Qual é a nossa esperança?
2 Pedro capítulo 3, verso 9 a 13. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 a 13. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está... Mas por que Deus não age? Por que Deus não destrói? Por que Deus não condena? Ele está sendo misericordioso, dando tempo a você que está aqui hoje, ouvindo, e ainda não entregou-se a Cristo. Ele está dando a oportunidade, mas um dia Ele vai dizer, basta. O dia do Senhor vem, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que aprovam o aborto? Que vive a libertação sexual? Que tipo de pessoa vocês precisam ser? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É isso que nós esperamos. Nós denunciamos o pecado porque nós esperamos isso. E se você quiser esperar junto conosco, erga seu braço daí de onde você está. Levante seu braço e diga, Senhor, pastor, eu quero. Eu não quero ficar com esse mundo. Tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida a Cristo? Levante sua mão aí onde você estiver. Liberte-se dos altares desse mundo. Temos não? Mas eu sei que Deus está falando. Eu tenho certeza disso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso, obrigado, Pai, por tua bondade e graça. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos que o Senhor é o dono da vida, Pai. Ó, Pai Santo, nós poderíamos estar naquela condição, Senhor Deus, daquela menina, daquela família. Aprove ao Senhor que não, Senhor. Mas nós nunca sabemos o futuro. Protege as nossas filhas. Protege os nossos filhos. Protege o nosso coração de nós mesmos, Pai. Ó Senhor, não nos deixa cair. Não nos deixa nos ajoelhar diante dos altares da maldade desse mundo. Ó Senhor, nos faz ser sal, que o sal ainda tenha sabor, que nós tenhamos sabor para mostrar a tua glória diante desse mundo que se perde em tanta maldade, Senhor. Nos faz sermos soldados de Cristo, manifestarmos, Pai, como soldados, a espada da palavra. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos para os nossos visitantes. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui os nomes. Ludmila. Cadê Ludmila? Ah, ali, Ludmila. Luciano. Francicleide. Francicleide está ali. E Paulo. O que é que a gente diz para quem está nos visitando? Tem mais alguém fora essa? Acho que não, né? Quem está nos visitando pela primeira vez, o que é que a gente diz? Senhor Jesus, volte sempre. Não esqueça da gente. Traga cada vez mais gente. Deus abençoe vocês, né? Voltem sempre. Sintam-se abraçados e amados. Deus esteja conduzindo a vida de cada um de vocês com a graça, misericórdia dele. E eu não sei se tem, tá aí? Deixa eu ver o pessoal que está nos visitando aí pela internet. Temos aqui, ó, Emília Araújo, Deus abençoe, Emília. Maquelins Marcos. Temos o Roberto também, está nos visitando. Elba Lúcia, minha mãe, ó. Amém. Wellington Silva. José Ferreira. Júnior Arruda.
Deve ser meu tio. Não sei. Antônia Juvenal, né? Nossa irmã Antônia, que já foi da nossa igreja. Nádia Stetter, não conheço, seja bem-vinda também. Ana Beatriz, Rosimeire Pires e Damiãozinho lá de Taperoá. Deus abençoe sua vida, uma alegria ter você aqui participando. Compartilhe esse vídeo aqui para mais pessoas estarem acompanhando. E eu quero nesse momento orar pela sua vida, né? Não sei que situação você está passando aí na sua casa, né? Eu sei que tem aí muitos falsos profetas que falam assim, né? Bota um dinheiro na minha conta que eu vou orar pela sua vida. Não quero que você ore só pela minha vida também. Mas eu quero orar pela sua vida, não sei a situação que você pode estar enfrentando, na sua casa, na sua vida. Mas nós cremos num Deus que pode estar aí com você assim como Ele está aqui. E nós entendemos que o poder não é da minha oração, entenda isso. Mas o poder é do Senhor, que vai agir na sua vida. E que Deus venha falar ao seu coração nesse momento. Que essa oração realmente seja um momento aí, quem sabe de se você despertar, se você ainda não conhece a Cristo. Né? Que Deus abençoe a sua vida. E também vocês que estão nos visitando, quero também estar orando por vocês nesse momento também.